Ser famoso na internet é como ser rico no banco imobiliário. YouTubers faturam 6 dígitos por ano. A humanidade tem vivido mais uma de suas grandes mudanças. Estamos vivendo transformações em muitas esferas da sociedade, principalmente por conta da rapidez com que as mudanças na comunicação e nas relações digitais estão se desenvolvendo. Antes, ter voz ou ter influência estava de certa forma ligado a ter poder econômico. Quem tinha dinheiro podia imprimir jornal, revista, ter emissora de TV e concessão de rádio. Um exemplo disso eram os donos de grandes marcas, que compravam mídias nos veículos ditos tradicionais. A internet veio para mudar essa dinâmica. E hoje, em meados da segunda década do século XXI, temos acesso a outras visões de mundo e outras expressões. Ter influência é ter empatia, é garantir uma aproximação, é criar uma relação de identificação. Não tem mais tanta importância se você é rico ou pobre, é necessário um pouco de vontade para produzir um conteúdo que possa atrair olhares. Chegamos a um ponto em que, com a tecnologia que temos nessa época, não há necessidade de um aparato gigante para produzir esse conteúdo. No livro A Terceira Onda, Alvin Toffler nos introduz o conceito de prosumer, onde o usuário agora é consumidor, mas também é produtor, quebrando o paradigma de que a indústria é que detém o poder. Com o consumidor tendo acesso mais fácil a ferramentas de produção e distribuição de conteúdo, torna-se possível, já que existe todo um aparato para tal. Colocar uma câmera em cima de uma caixa de sapato, começar a falar, gravar, editar e subir vídeo para o YouTube é simples e pode ainda ter o mesmo alcance de uma emissora de TV com todos os profissionais envolvidos. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, hein? Estou ótimo, hein? Olha que beleza! Só não tá melhor porque eu tô gripado, eu tô vivendo a base de sorinho. A internet deu voz a quem antes não podia interagir com os meios em que recebia a comunicação. A comunicação de massa, como Thompson explicava em seu livro Ideologia e Cultura Moderna, passou por uma série de mudanças. Ele explicava que tínhamos um emissor que falava para vários receptores, de uma forma que não havia a troca de interações. Mas o que mudou é que temos um processo mais complexo, onde todo mundo é emissor e receptor, formando uma rede de interações que se aglomera e possibilita a troca de informações entre todos os membros. Isso explica um pouco a lógica do que estamos falando. Por exemplo, um jornal na TV. Tínhamos os apresentadores que transmitiam as notícias e os usuários que recebiam aquela notícia sem poder comentar ou interagir com os apresentadores. Jornal Nacional. Com a internet e as mudanças nessa comunicação, ainda mais com as redes sociais, o usuário agora tem um canal onde ele pode deixar comentários, responder e até mesmo gravar vídeos interagindo diretamente com os apresentadores e até gerar pautas para próximas matérias. As pessoas passaram a ter voz e a poder se comunicar mais, criando redes e comunidades, mudando assim a forma como criamos, construímos e distribuímos conteúdo. Essas mudanças quebraram vários paradigmas associados às relações de poder. As plataformas online em vídeo, especialmente o YouTube, têm grande influência nesse processo, pois possibilitaram a aproximação das pessoas e a multiplicidade de conteúdos. Ao possibilitar que elas tenham acesso a um conteúdo gratuito e ainda que esse conteúdo possa ser replicado e distribuído gratuitamente também, passou-se a ter um crescimento exponencial da produção. Quem antes não podia se manifestar agora está criando conteúdo e o principal, criando redes de contato. Quer ter um pouco de ideia do tamanho dessa transformação? Segundo dados do próprio YouTube, a cada minuto 500 novas horas de vídeo são colocadas na plataforma. Isso dá mais do que 20 dias diretos de vídeo em apenas um minuto.
Para completar, no Brasil já chegamos à marca de mais de 100 canais com mais de 1 milhão de inscritos. E o que dizer quando o maior canal do YouTube brasileiro sozinho tem quase o total de assinantes de TV por assinatura do Brasil. Eu fui no cinema assistir X-Men Apocalipse. Cuspi tudo aqui. Os X-Men são os mutantes. Só que eles são mutantes, tipo mutante mesmo, com força, efeitos especiais 3D. Não é tipo os mutantes caminhos do coração, não. Não para por aí. Segundo dados do IBGE, em 2014, mais de 95 milhões de brasileiros tinham acesso à internet. Isso significa que, se somarmos os 10 maiores canais brasileiros com mais inscritos no YouTube, temos aproximadamente 82 milhões de inscritos. Ou seja, quase o total de pessoas com acesso à internet no país. Quer um dado ainda mais impressionante? Se pegarmos esses 10 canais e somarmos a quantidade de visualizações dos seus vídeos, chegamos ao número de 12 bilhões de visualizações. Mas como isso se desenvolveu? Como os youtubers aumentam esse público a cada dia? Identificação. Eles estão construindo e aumentando o seu capital social, gerando interações e conversas em torno de temas que criam identidade com o público. Segundo o Instituto de Pesquisa Provokers, em 2016, os principais atributos que tornam uma personalidade influente estão ligados à singularidade, autenticidade, originalidade, senso de humor e inteligência. Representam juntos 54% do peso da influência, características que não faltam aos youtubers. Estamos vivendo novos tempos, com novas tecnologias, novas formas de comunicação, novas relações e novos ídolos. O mercado tem sentido as transformações que esses novos influenciadores têm criado. Temos percebido cada vez mais que novas formas de negócio e novos jeitos de produzir conteúdo estão sendo feitos. As marcas têm tentado se adaptar a essa dinâmica e buscado trazer esses criadores para mais perto. Grandes anunciantes têm usado da influência que esses jovens possuem para tentar se conectar com seu público e ainda trazer essas pessoas que acompanham o influenciador para perto da marca. Quando você contrata um youtuber para participar de uma campanha, você tem que ter plena ciência de que é importante que você respeite o modo como ele se expressa, o modo como ele se comunica, para que você realmente consiga associar os atributos positivos que esse youtuber tem junto a seus fãs, para que essas avaliações positivas sejam transmitidas à sua marca também. Um exemplo disso, em 2016, foram as operadoras de celular TIM, Vivo, Claro e Oi, que apostaram em 4 grandes youtubers como garoto propaganda de suas marcas. É que é turbo. A velocidade é muito boa. Tem a maior cobertura de internet móvel do Brasil. Mega em todo lugar. Pega Mega tem 400 mega por semana. E não só essas. Outras marcas também trouxeram esses criadores para gerar conteúdo para elas, para serem embaixadores, realizarem ações e etc. O que antes era feito com um ator de novela ou uma banda, hoje é feito por um youtuber, que carrega um pouco mais de identidade com o público e, teoricamente, conecta mais, pois tem mais aproximação e mais influência. A partir do momento em que youtubers ganham uma fama genuína, acho mais do que justo, mais do que natural que eles acabem explorando sua imagem, seus conteúdos, ganhando dinheiro da mesma maneira que celebridades como atletas, esportistas e músicos ganham. Aparecendo em álbuns de figurinha, capas de caderno, licenciando sua imagem para vários produtos, protagonizando filmes, etc. Você pode nunca ter ouvido falar no nome de algum deles, mas eles estão aí, estampando a cara das marcas e agora, além das participações com elas, os youtubers resolveram criar os seus próprios produtos. Alguns deles saíram da internet para as livrarias e foram muito bem nesse novo passo. Alguns exemplos desse movimento são
Kéfera, em 2016 com 2 livros publicados. Christian Figueiredo, em 2016, também com 2 livros publicados. Bruna Vieira chegou em 2016 com 7 livros publicados. Isso em apenas 3 anos. Isabela Freitas, em 2016, tem 3 livros publicados. Eu sei que vocês estão curiosos para saber o que é que eu escrevi. E é o seguinte, eu escrevi sobre... não vou contar, hein? Você vai ter que comprar pra saber. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Isabela Freitas e eu vim aqui hoje falar sobre um assunto assim que tá todo mundo perguntando. E o terceiro livro, Isabela, o terceiro livro, Isabela, o terceiro livro. Eu posto uma foto no Instagram, terceiro livro. Eu posto uma foto no Facebook, terceiro livro. Eu posto um tweet falando bom dia, terceiro livro. Esses são só alguns dos exemplos para termos uma ideia, já que esse movimento tem se tornado cada vez mais comum. Mas eles não entram nessa categoria apenas por brincadeira. Os números que eles têm alcançado e a repercussão que isso tem gerado são enormes. Para se ter uma ideia, segundo o ranking da Publish News, o livro Eu Fico Louco, de Christian Figueiredo, passou mais de 35 semanas entre os mais vendidos do Brasil. E o livro Muito Mais Que 5 Minutos, da Kéfera, já vendeu mais de 300 mil cópias. Essa exposição acaba gerando comentários que, de certa forma, são até irônicos. Na 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, Kéfera aparece empatada com Machado de Assis entre os autores mais citados na categoria Últimos Livros Lidos. Esse não é um fenômeno exatamente inédito. Blogs também já viraram livros e continuam virando, mas a capilaridade dos vídeos parece dar a esses novos influenciadores uma força de mercado inédita. Entre 2009 e 2013, ali para 2014, os blogueiros eram os grandes astros da internet brasileira e era para eles que fluía essa verba que era utilizada para esse tipo de ação que envolve uma dinâmica na internet que era similar ao que envolvia os atores globais nos comerciais antigamente. Então, na verdade, é um ciclo, é outro ciclo. Os blogueiros meio que saíram de cena e a gente tem aí os vloggers assumindo esse papel de grandes influenciadores da web. Em países como Estados Unidos e Espanha, os youtubers já têm livros consolidados e despontam entre as listas dos mais vendidos, inclusive com editoras apostando em selos dedicados exclusivamente para eles. Quando esses jovens ocupam um espaço cada vez maior no mercado, na vida e na imaginação das pessoas, esse tipo de publicação parece natural. Mas aonde queremos chegar? Estamos cada vez mais percebendo uma aproximação desses youtubers com o seu público. A maneira como o público que estava aguardando por youtubers como a Jutjut, o Luba TV, o Júlio Cossielo, o modo como eles foram recebidos por seus fãs é uma Beatlemania 2.0 que a gente testemunha hoje em dia. Quem antes admirava bandas, atores e artistas passou a desconstruir essa imagem e se sentir mais próximo de quem fala a sua língua. Com o YouTube, pessoas comuns ganham voz. Passaram a compartilhar o que pensam e criam uma relação muito forte com outras pessoas que pensam igual e se identificam. O mercado tem tentado se aproveitar dessa ligação, tanto encabeçando youtubers em suas campanhas, quanto produzindo conteúdo desses youtubers em outras plataformas, aumentando seu alcance e sua popularidade. Um número enorme de pessoas tem acesso à internet e agora também acesso a conteúdos produzidos em vídeos que são colocados em sites como o YouTube. Dessa forma, tanto os produtores quanto os consumidores podem se comunicar mais. Com cada vez menos tempo, as pessoas buscam nos vídeos uma forma de se distrair, de passar o tempo e de se divertir. Geralmente eu assisto quando eu chego da escola quase todo dia, que é mais de noite, assim.
É a última coisa mesmo que eu faço no dia, mais pra relaxar. Sempre que ela posta também, eu acabo indo olhar, porque chega a notificação no celular, eu vou logo olhar. E geralmente quando eu tô em casa, quando eu tô no computador, é vendo vídeo no YouTube. Além dos vídeos, um youtuber também compartilha o seu dia a dia em outros canais digitais como o Instagram e Snapchat. Isso faz com que o público passe a conhecer mais aquele produtor, conhecer os amigos, a casa e se sentir mais próximo. Essa aproximação acaba gerando uma relação afetiva de identificação e de admiração. Um exemplo da Kéfera, né? Ela grava muito Snapchat, ela demonstra muito a vida dela. Bastante. Assim, não que seja exposto, mas ela conversa bastante. O Snap dela ela é muito viva online no Snap. A Evelyn não, ela mostra mais coisas assim quando ela tá triste, quando ela tá muito bem, ela grava também. Aí você se sente um pouco mais próximo, tanto por ver ela sorrindo como por ver ela chorando. Quando ela sente raiva, a gente acaba sentindo raiva também. Quando ela fica feliz, quando ela fica triste, acaba influenciando nas formas que você vai sentir também. E eu vejo muito também o do Gusta, que é do namorado dela. Aí eu acabo, ligando o que um tá fazendo, se um tá com ela, se não tá, se estão com raiva um do outro, se não estão. Você acaba sentindo também o que tá acontecendo na vida deles. No YouTube, os criadores são mais livres para criar o que quiserem. Gravar esquetes, responder perguntas, comentar assuntos polêmicos, falar palavrão, ensinar alguma coisa e etc. Eles podem postar conteúdos dos mais variados tipos sem a limitação de um meio mais tradicional como a televisão, o que acaba trazendo quem assiste para mais perto deles, já que se identificam com as brincadeiras e assuntos e ainda podem ver aquilo qualquer hora do dia. O diferencial do YouTube para a televisão, rádio e as vertentes de comunicação que a gente tinha antes é a liberdade do criador para criar o que ele quiser. Diferente da televisão, que é uma coisa mais controlada. E como você assiste o que você quiser, na hora que você quiser, fica mais atrativo ao público do que as antigas vertentes. É uma forma assim das pessoas ter mais o que assistir, já que a TV é uma coisa tão fechada e ela te obriga a assistir sempre as mesmas coisas. E é muito chato. E no YouTube não, você vai lá assistir o que você quiser, você quer ouvir música, você escuta música, você quer ver gente fazendo treta, você vê o Treta News. E eu acho que é isso. Tem mais espaço pra internet do que você ficar preso só na TV. Ou você quer procurar uma coisa específica, você encontra. E na TV você tem que ficar. Na TV você tem que ficar esperando passar. Justamente. Aí a TV tá vendo que tá caindo a audiência nos programas e tá chamando, todo mundo tenha uma novela, um programa de culinária, um programa de nada que não tem no YouTube. Apesar da maioria dos youtubers possuírem uma dinâmica mais informal, alguns acabam apresentando uma postura de responsabilidade maior. Por terem alcances de públicos enormes e por terem criado essa relação de proximidade e identificação, eles influenciam em boa parte das atitudes e de pensamentos de quem vê os seus vídeos. Se você puder me ajudar agora, poste lá no seu Twitter, salve a Serra da Capivara, hashtag salve a Serra da Capivara. Eu sei que tweet, eu sei que hashtag não anda salvando nada, mas pode abrir os olhos e chamar atenção pra gente que é importante. Influencia no comportamento, influencia no dia a dia deles, no meu dia a dia, o que eles fazem eu quero fazer, o que eles usam eu quero usar, o que eles comem eu quero comer, tudo isso, porque eles namoram eu quero namorar. Na verdade, é um tipo de troca em que os fãs também têm responsabilidade sobre o conteúdo que o youtuber produz. A partir de comentários, encontros e mensagens, eles podem repassar um pouco do sentimento que os vídeos causam neles e transmitir para o seu ídolo algumas sensações que nem sempre eram possíveis. Isso faz com que os criadores reflitam sobre o que postam e também se motivam a produzir mais, já que o conteúdo está gerando feedbacks e está servindo de alguma forma na vida das pessoas que assistem. A influência mesmo da Evelyn sobre mim era que quando eu conheci ela, eu estava numa época muito ruim e também eu estava perto de me formar em informática. E eu estava querendo desistir do curso. Aí quando eu assisti o vídeo dela, eu fui procurando saber da história dela, e quando eu soube que ela é webmaster, eu resolvi continuar, terminar, porque realmente era aquilo que eu queria. E quando eu conheci ela, a minha paixão pela informática voltou. Eu acho que é assim, eu conheci a Kéfera por acaso. Tava no YouTube e comecei a pesquisar e apareceu os vídeos dela. E eu me identifiquei muito com ela, porque ela também queria fazer publicidade. E eu vi que ela gostava muito disso, que ela desistiu
pra seguir a carreira dela no YouTube. Mas o fato dela gostar do curso fez eu ir atrás também, pra saber se realmente era o que eu queria mesmo. Então, eu recebi uma vez uma mensagem de uma menina que no final do ano agora ela perdeu o pai, depois ela perdeu o avô, enfim, aconteceu um monte de coisa na vida dela. E aí ela tava entrando em depressão e tava ficando muito mal, e ela mandou uma mensagem dizendo que graças a ter conhecido o meu canal, ela fica dando risada e ela melhorou, e ela conseguiu ter alguma coisa que tire o foco dela pra tristeza que aconteceu na vida dela e toda tragédia, sabe? E daí ela ficou feliz assistindo. Mandam mensagens muito pesadas pra mim, do tipo, olha, eu me automutilo, meu pai bate na minha mãe, sabe? Eu já passei por abuso sexual e eu consigo encontrar em você uma maneira pra voltar a sorrir. Então, às vezes, eu me sinto muito responsável pelos sorrisos que eu posso gerar, assim, sabe? Nossa, isso sabe? É muito forte, assim, pra mim. Mas há também os fãs mais exagerados que até deixam de viver sua vida em função do seu ídolo. Acampam em hotel, vão ao aeroporto, vão a eventos e etc. A vontade de estar perto é tão grande que eles acabam até fazendo algumas loucuras para estarem mais próximos. Já passei a ficar 2 dias no aeroporto, dormindo direto como se fosse minha casa. E já fui pro Beach Park, já fui em evento sem ter dinheiro. Elas, as blogueiras, quando eu recebo no aeroporto, elas perguntam se eu vou pro evento, eu digo que não vou porque eu não tenho dinheiro. Elas me levam, aí a gente já é amiga, né? Juntando todos esses fatores, como já foi dito, os produtores de conteúdo deveriam ter uma responsabilidade muito maior sobre o que falam e o que produzem. Muitas das pessoas que assistem e acompanham os canais criam uma imagem quase que perfeccionista sobre o produtor e, de certa forma, tendem a seguir informações ou opiniões ditas por ele. Nesse caso, há algumas divergências, mas é como se fosse uma opinião de um amigo, então é mais fácil tomar como verdade a afirmação. Sim, todos os meus amigos, por influência minha, gostam de todo mundo que eu gosto. Mas eles procuram, tipo, pesquisam muito antes pra saber se é aquilo que eu tô falando. E pra mim, sim, todas as pessoas que eu sigo no YouTube, pra mim é tudo verdade. Pra mim eu acho mais difícil, porque do meu grupo de amigos eu sou a única que assiste e que gosta. Mas eu conheço um que ele é muito fã da Kéfera, muito fã mesmo. E ele segue tudo. O que ela disser tá dito. Não, mas eles também não têm a obrigação de fazer tudo certo, porque como é o próprio entretenimento, você não deve se exemplar naquilo que eles fazem. Mas através dos comentários dos vídeos dá pra perceber que muita gente não pesquisa e segue cegamente o que todos os youtubers falam. Além de tudo isso, os fãs têm percebido um pouco a transformação que já falamos. Os youtubers têm virado marca e explorado outros mercados. O nome da pessoa em si tem ficado acima do canal e eles estão buscando outras formas de interação, gerando mais canais onde podem conversar com o seu público. Tem muita gente crescendo no YouTube, seja por o tema que for. Aí eles tipo, eu tô ficando... Tem gente que é maior no YouTube, tipo o Whindersson e a Kéfera, que são praticamente os maiores youtubers do Brasil, tirando o Porta dos Fundos. Mas eles tipo, cansei do YouTube. Tem muita gente no YouTube, tem muita gente crescendo no YouTube, tem muito canal bom. Aí vira uma marca, vira uma peça, vira uma marca de roupa, vira esmalte, vira inúmeras coisas. E não vira só canal, como tu disse. Ninguém mais fala assim, a Kéfera do YouTube. Fala a Kéfera. Realmente o nome dela pesa. Eu acho que é o que tá acontecendo com ela, com a Kéfera. Ela tá se reinventando. Agora ela tá focada mais na carreira dela de atriz. Que era o que ela realmente queria. Que era o que ela realmente queria. Ela o YouTube foi só lançou um filme como protagonista, já tem um filme gravado, já tá gravando outro. É justamente isso, é o que ela quer e ela tá seguindo aquilo. Não que ela vá deixar o YouTube, mas ela tá seguindo o sonho dela. Ela tem outras prioridades. Os youtubers têm tentado cada vez mais se aproximar de seus fãs,
seja através de outros canais digitais, eventos ou até mesmo em vídeos que respondem curiosidades dessas pessoas. Com peças de teatro, filmes e eventos, eles conseguem levar multidões e algumas vezes recebem algumas das pessoas presentes para tirarem fotos e terem alguma conversa. Esse contato é muito importante para aumentar o nível de relação, para engrandecer a sua credibilidade e o seu poder de influência. As pessoas que consomem os seus vídeos, eles já se acostumaram a ver, por exemplo, pega o Whindersson gravando vídeos sem camisa no quarto dele. São pessoas realmente vistas como gente como a gente. O cara que poderia ser seu vizinho. E é graças a essa proximidade que eles têm um impacto junto à sua audiência muito maior do que ídolos que estavam em Torres de Marfim jamais conquistaram. Dessa forma, o fã se sente próximo, se sente como um amigo e acaba, de certa forma, absorvendo melhor as informações, estando mais propício a acreditar no que a pessoa está falando e até sendo mais suscetível a ter aquela opinião tomada como sua também. O público que assiste ele confia na opinião dele, como é uma pessoa comum que resolveu criar conteúdo para a internet, as pessoas veem ele como um amigo. Isso é bacana porque elas acreditam no que ele está falando. Então quando ele vai falar sobre alguma marca, por exemplo, os mais profissionais hoje não falam de marcas que eles não confiam, sabe? Tipo, eles não fazem aquele lance Monange. A gente está num momento de consumo de conteúdo muito dinâmico, tá? Então, o Alexandre Nagaki falou, parece brincadeira, mas ele falou isso em 2010 ou 2011, que a gente estava saindo da era da invasão de privacidade para ir para a era da evasão de privacidade. Ou seja, ninguém precisa mais invadir a privacidade de ninguém, as pessoas estão se expondo o tempo todo. Uma das formas desses vloggers se manterem, desses formadores de opinião se manterem o tempo todo na cabeça dos seus fãs, é criarem novos pontos de contato para falarem com esses fãs o tempo todo. Então eles estão lá, estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Instagram, estão no Snapchat, e o tempo todo eles estão cercando. Então os caras estão lançando livro, eles estão lançando álbum, eles estão lançando peças de teatro, eles estão lançando filme. Os youtubers acabam transformando o seu dia a dia, né, no conteúdo de seus canais. Eles big brotherizam por conta própria tudo que fazem no seu dia a dia, exatamente porque eles têm plena noção de que é isso que faz com que os seus fãs se sintam próximos. Eu acho que é o engajamento de você mostrar que você é uma pessoa normal. Sou eu nas redes sociais. Eu não estou fazendo um tipo, não estou fazendo um personagem. Eu sou o Christian Figueiredo. Então o cara que tem a mesma idade que eu vai falar, pô, ele deu certo sendo ele mesmo. Tanto que o livro, quando eu lancei o livro, era eu mesmo. É eu relatando os fatos de Christian e que eu já passei. É um livro sobre adolescência. Mas essa relação se dá por um processo mais longo. As pessoas conhecem os vídeos, assinam o canal, passam a acompanhar, a conviver com o conteúdo, a interagir e então se aproximam. Por se sentirem próximos, os fãs podem exagerar algumas vezes, mas também podem acrescentar no conteúdo que o youtuber produz. Essa produção é de vez em quando baseada em algumas promessas, como por exemplo, raspar ou pintar o cabelo, fazer uma tatuagem, pagar uma prenda e etc., que vão criar um laço mais afetivo do fã com o produtor e que vão mostrar que o youtuber está disposto a ganhar cada vez mais confiança de quem assiste os seus vídeos. Eu já levei tapa na cara, já levei mordida, beliscão, beijo. Minha vida. Porque aqui o feedback de vocês é o like. Quando você clica em gostei, eu paraliso, carambolas, macacos me mordam, olha quantos likes. E aí eu vejo que foi bom e aí eu já tô pensando em coisa nova pra postar de novo. No show eu escuto risada da galera, eu faço a piada, a volta é na hora aqui, ó. O like sai pela boca com um sorriso. E no show eu encontro as histórias. No show eu encontro a história que fulano se matou e ela não sabia mais o que fazer da vida, assistia os meus vídeos e começava a rir, começava a gostar de novo da vida. Já encontrei a história de fulano que ia pular do prédio, subia no prédio, vou pular no prédio, recebeu a notificação do vídeo novo, assistiu, desceu. Cadeirante, eu perdi o movimento das minhas pernas, eu jogava bola na minha vida, eu jogava vôlei, eu era esportista e agora eu faço que merda da vida, quero me matar. Assistia meus vídeos, desistia. É no show que eu vejo as histórias. Uma coisa eu garanto, eu vou sempre tentar produzir o melhor pra vocês, pra tirar aquele risinho assim de segundo
segunda-feira que você volta da aula, da faculdade, do trabalho, não tá aguentando mais assim, assiste meu vídeo, eu vou poder te dar pelo menos 5 minutos de sorriso naquele dia. Vocês mandam assim, pô, cara, já dei like no vídeo antes de assistir ele todo, porque eu sei que vai ser bom. Cara, a confiança que vocês me passam mandando essas mensagens, tudo que vocês me mandam eu vejo, eu leio e vai direto pro meu coração e me motiva cada vez mais a estar aqui sempre com vocês podem ter certeza. E quando eu fiz 100 mil inscritos num churrasco de comemoração, eu fiz uma promessa, sem imaginar que um dia eu precisaria cumprir essa promessa foi gravada. Você se compromete a raspar o cabelo quando chegar a 1 milhão de seguidores? 1 milhão de inscritos eu raspo meu cabelo. Promessa. Fechou. Promessa. É isso. Promessa. Isso tudo se torna uma rotina dedicada em que o youtuber passa a entender o público que tem e a pensar o conteúdo voltado a ele. O youtuber precisa se relacionar, precisa cativar aquele fã ainda mais para que esse processo se replique e ele conquiste novos fãs. Apesar de parecer um processo relativamente fácil, existe toda uma preparação e um entendimento para que esses vídeos sejam produzidos. Cara, tipo, falar sobre isso, não, o meu público não vai gostar que eu fale sobre isso, não vai engajar legal se eu falar sobre isso, então pra mim não vale a pena falar, né? Então eles sabem que eles têm uma responsabilidade com as pessoas que assistem o canal deles. Isso é a grande maioria dos que já são profissionais no YouTube, tá? Então eles sabem que o público deles gosta ou deixa de gostar e isso eles têm essa noção. Eles têm a noção de que eles realmente estão falando sobre alguma coisa que pode realmente influenciar os fãs dele de alguma maneira. Então eles não querem influenciar sobre qualquer merda, entendeu? Um dos grandes pontos dessa geração de pessoas conectadas é a mudança que foi criada na forma de consumir e produzir esse conteúdo. Os produtores de conteúdo têm cada vez mais se ramificado e se especializado, criando nichos e conquistando públicos com autoridade. Antes você criava uma banda para você conquistar fãs, agora você cria um canal no YouTube. Mas eu acho interessante que uma vantagem, né, desses tempos atrás é o fato de que não há uma fórmula pronta para o sucesso. Você não precisa repetir um modelo consagrado por nomes como o Whindersson, o Júlio Conselho, a Kéfera, de você começar a falar um monte de bobagem descompromissadas na frente de uma câmera, tendo a parede do seu quarto ao fundo. Você encontra pessoas como, por exemplo, a Jut, que fala sobre feminismo, Jovem Nerd, que fala com muita propriedade sobre assuntos da cultura nerd, como games e filmes, da cultura pop, ou até nomes como o Iberê Tenório, o Pirula e o Átila do canal Nerdologia, que falam sobre ciências e conquistaram uma audiência de milhões de inscritos e milhões de seguidores nas suas redes sociais, porque eles falam com autoridade, falam com paixão, falam com interesse dos assuntos que melhor dominam. Vivemos em um tempo em que o acesso à internet, ao conteúdo gerado nela e a praticidade com que se produz conteúdo para ela tem aumentado. Isso acaba criando possibilidades para que pessoas se conectem e se conheçam, criando identificações que antes eram inimagináveis e criando relações muito fortes. E eu fico cada vez mais surpreso, eu não entendo esse carinho todo que a galera tem, eu não entendo esse negócio de a gente ir nas outras cidades, que eu nunca fui na minha vida, nunca fui em Calcaia e chegar lá e ter uma multidão, né, esperando a gente pra pedir foto, autógrafo. Então isso é uma coisa muito louca, é o poder da internet, que a cada dia, como eu já falei pra vocês, eu posso estar 30 anos na internet, eu não vou entender, né, uma coisa que eu não vou conseguir assimilar, eu sempre vou ficar besta, eu sempre vou ficar babão. Como a própria campanha do YouTube em 2016 trouxe, estamos vivendo novos tempos com novos ídolos e talvez essa transformação seja apenas um começo de um processo integrado de entendimento da sociedade, da aproximação das pessoas, da TV e da internet. Qual que é o real motivo do que todo mundo está fazendo no YouTube? O que eu estou fazendo no YouTube? O que é arte em geral, sabe? Porque até então eu me considerava um artista. Mas o que é arte? A arte é eu abrir um videogame e ficar gritando, fazendo piada? Não. Ou é?